A próxima lição sobre imaginação levará mais longe ainda na arte da liderança diplomática. Na verdade, liderança e imaginação estão tão intimamente ligadas e são tão essenciais ao sucesso que uma não pode ser aplicada com êxito sem a outra. Iniciativa é a força motriz que impulsiona o líder em frente. Mas imaginação é o espírito guia que diz qual caminho seguir. A imaginação permitiu ao autor deste curso, ao analisar o problema da ponte de Lubenport, desmembrá-lo em 3 partes e juntar essas partes em um plano prático. Quase todos os problemas podem ser divididos em partes, mais facilmente gerenciadas do que quando unidas no todo. Talvez uma das mais importantes vantagens da imaginação seja permitir o desmembramento de todos os problemas em seus componentes e a remontagem em combinações mais favoráveis. Foi dito que na guerra todas as batalhas são vencidas ou perdidas, não na linha de fogo, depois que começam, mas por trás das linhas, pela estratégia sólida usada pelos generais que as planejam, ou pela falta desta. O que é válido na guerra é igualmente válido nos negócios e na maioria dos outros problemas que confrontamos ao longo da vida. Ganhamos ou perdemos de acordo com a natureza dos planos que elaboramos e executamos. Fato que serve para enfatizar o valor das leis da iniciativa e liderança, imaginação, autoconfiança e objetivo principal definido. Com o uso inteligente dessas 4 leis, pode-se construir planos para qualquer objetivo, que não podem ser derrotados por alguma pessoa ou grupo de pessoas que não empreguem ou entendam essas leis. Não há escapatória da grande verdade aqui afirmada. Esforço organizado é o esforço direcionado conforme o plano concebido com a ajuda da imaginação, guiado pelo objetivo principal definido e impulsionado pela iniciativa e autoconfiança. Essas 4 leis combinam-se numa só e tornam-se um poder nas mãos de um líder. Sem seu auxílio efetivo, a liderança é impossível. Você agora está pronto para a lição sobre imaginação. Leia a lição tendo em mente que tudo o que foi afirmado aqui e ela assumirá um significado mais profundo. Intolerância. Quando o alvorecer da inteligência se espalhar sobre o horizonte, nascente do progresso humano, e a ignorância e a superstição tiverem deixado suas últimas pegadas nas areias do tempo, será registrado no último capítulo do livro dos crimes dos homens que seu pecado mais grave foi a intolerância. A intolerância mais amarga brota do preconceito religioso, racial e econômico e das diferenças de opinião. Quanto tempo, ó Deus, até nós, pobres mortais, entendermos a loucura de tentar destruir o outro porque somos de crenças religiosas e raças diferentes. Nosso tempo neste mundo é apenas um momento fugaz. Como uma vela, somos acesos, brilhamos por um momento e nos extinguimos. Por que não podemos aprender a viver esse breve instante de modo que, quando a grande caravana chamada morte chegar e anunciar o fim da visita, estejamos prontos para dobrar nossa tenda e seguir calmamente para o grande desconhecido, sem medo e hesitação? Espero não encontrar judeus ou gentios, católicos ou protestantes, alemães, ingleses ou franceses, quando cruzar a barreira para o outro lado. Espero encontrar somente almas humanas, todas irmãs, sem distinção de raça, crença ou cor, pois quero ter acabado com a intolerância para poder descansar em paz por toda a eternidade. A imagem acima descreve a futilidade do combate. Os 2 servos machos estão engajados em uma luta mortal.
cada um acreditando que será o vencedor. Ao lado, a fêmea aguarda o vitorioso, sem imaginar que amanhã os ossos de ambos os combatentes estarão branqueando ao sol. Pobre animais tolos, alguém dirá. Talvez, mas não diferente da família humana. O homem envolve-se em combates mortais com seus irmãos por causa da competição. As três maiores formas de competição são de natureza sexual, econômica e religiosa. 20 anos atrás, uma grande instituição educacional era um negócio próspero e prestava um serviço digno para milhares de estudantes. Os dois donos da escola casaram-se com duas moças lindas e especialmente talentosas na arte de tocar piano. As duas esposas envolveram-se em uma briga sobre qual das duas era mais talentosa ao piano. O desentendimento estendeu-se aos maridos. Tornaram-se inimigos ferozes. Agora, os ossos daquela escola próspera estão branqueando no sol. Os dois servos da figura acima atracaram-se pela atenção da fêmea. Os dois servos homens atracaram-se pela mesma razão. Em uma grande fábrica, dois jovens capatazes atracaram-se porque um recebeu uma promoção que o outro acreditava que deveria ter ganho. Durante mais de 5 anos, ódio e intolerância, velados e silenciosos, se manifestaram. Os homens, subordinados a cada um dos capatazes, foram inoculados com espírito de aversão, que viram brotar dos superiores. Lentamente, o espírito da represália foi se espalhando por toda a fábrica. Os homens se dividiram em panelinhas. A produção começou a cair. Então veio a dificuldade financeira e, finalmente, a falência da companhia. Agora, os ossos de um negócio próspero jazem branqueando ao sol. E os dois capatazes e milhares de outros homens foram forçados a começar do zero em outro campo. Nas montanhas da Virgínia Ocidental viviam duas famílias pacíficas, Hatfield e os McCoy. Foram vizinhas cordiais por 3 gerações. Um porco selvagem da família McCoy esgueirou-se pela cerca até o campo do milho dos Hatfields, que soltaram seu cachorro contra o porco. Os McCoy se vingaram, matando o cachorro. Ali começou uma disputa que durou 3 gerações e custou muitas vidas aos Hatfields e McCoys. Em um bairro elegante da Filadélfia, certos homens abastados construíram suas casas. Em frente de cada casa está escrita a palavra intolerância. Um homem constrói uma cerca alta de aço na frente de sua casa. O vizinho do lado, para não ficar para trás, constrói uma cerca 2 vezes mais alta. Outro compra um novo carro e o vizinho do lado faz melhor, comprando 2 novos carros. Um reforma a casa, adicionando uma varanda em estilo colonial. O vizinho do lado adiciona uma varanda nova e uma garagem estilo espanhol. A grande mansão no alto da colina oferece uma recepção que ocasiona uma longa fila de carros cheios de gente que não tem nada em comum com o anfitrião. Então, segue-se uma série de recepções na Rua dos Ricaços, cada uma tentando superar as outras. O senhor, mas ele não é chamado assim nos bairros elegantes, vai para o trabalho no banco de trás de um Rolls Royce, com um chofer e um criado, porque ele vai ao trabalho para ganhar dinheiro, claro, porque ele quer mais dinheiro quando já tem milhões de dólares para que possa continuar sobrepujando os vizinhos ricos. A pobreza tem algumas vantagens. Nunca leva os pobres a se atracarem na tentativa de sobrepujar a pobreza dos vizinhos. Onde quer que veja homens atracados em conflitos, você pode rastrear a causa do combate a uma das 3 causas de intolerância: diferença de opinião religiosa, competição econômica ou competição sexual. Da próxima vez que observar 2 homens engajados em qualquer tipo de hostilidade, apenas feche os olhos. Pense por um momento e poderá vê-los transformados em sua natureza, assemelhando-se muito aos servos da figura acima.
De um lado, você pode ver o objeto de combate, um monte de ouro, um emblema religioso ou uma fêmea. Lembre-se, o objetivo deste ensaio é dizer algumas verdades sobre a natureza humana para fazer o leitor pensar. O autor não busca glória ou louvor e provavelmente não vai receber nada disso no que se refere a este tema específico. Andrew Carnegie e Henry Frick fizeram mais que qualquer outros homens para estabelecer a indústria do aço. Ambos ganharam milhões de dólares. Mas chegou o dia em que brotou a intolerância econômica entre eles. Para mostrar seu desprezo por Frick, Carnegie construiu um alto arranha-céu e o chamou de Carnegie Building. Frick retaliou construindo um prédio bem mais alto, ao lado de Carnegie Building, e o chamou de Frick Building. Os dois homens atracaram-se em uma briga mortal. Carnegie perdeu a cabeça e talvez até mais, pelo que se pode saber. O que Frick perdeu, apenas ele e o guardião dos grandes registros sabem. Em memória, os ossos deles jazem branqueando ao sol da prosperidade. Hoje em dia, os homens da siderurgia gerenciam as coisas de forma diferente. Em vez de se atracarem, integram-se em diretorias, e o resultado é que cada uma é praticamente uma unidade forte e solidificada da indústria no todo. Os homens de aço de hoje entendem a diferença entre o significado das palavras competição e cooperação, diferença que o resto de nós faríamos bem em entender bem. Na Inglaterra, os proprietários das minas e aqueles que controlam os sindicatos operários atracaram-se. Se cabeças mais frias não tivessem desatracado os combatentes, os ossos do Império Britânico, incluindo os donos das indústrias e dos sindicatos, em breve estariam branqueando ao sol. Um ano de combate aberto entre os sindicatos e os donos das indústrias na Grã-Bretanha teriam significado a aniquilação do Império Britânico. As outras nações do mundo teriam se apoderado de todo o aparato econômico controlado pela Grã-Bretanha. Que os líderes da indústria e dos sindicatos norte-americanos não esqueçam disso. 15 fatores participam da obtenção do sucesso. Um deles é tolerância. Os outros 14 são mencionados muitas vezes nessa série de lições. A intolerância prende as pernas dos homens com os grilhões da ignorância e cobre seus olhos com as vendas do medo e da superstição. A intolerância fecha o livro do conhecimento e escreve na capa: não abra este livro novamente. A última palavra foi escrita aqui. Não é seu dever ser tolerante, é seu privilégio. Lembre-se, enquanto lê este artigo, que plantar a semente da intolerância é a atividade única e exclusiva de alguns homens. Todas as guerras, todas as greves e todas as outras formas de sofrimento humano trazem lucro para alguns. Se isso não fosse verdade, não existiriam guerras, greves ou outras formas semelhantes de hostilidade. Atualmente, nos Estados Unidos, existe um sistema bem organizado de propaganda, cujo objetivo é atiçar os conflitos e a hostilidade entre os proprietários de indústrias e os operários. Dê outra olhada na figura no começo desse artigo e poderá ver que o que acontecerá com todos que se atracarem em desacordos trabalhistas. E lembre-se de que são sempre os ossos dos trabalhadores e não dos líderes dos sindicatos ou das indústrias que jazem branqueando ao sol. Encerrada a briga. Quando sentir-se prestes a se atracar com alguém, lembre-se que será mais lucrativo se, em vez disso, der-lhe as mãos. Um aperto de mãos caloroso e amigável não deixa ossos branqueando ao sol. O amor é o único arco-íris na nuvem escura da vida. É a estrela da manhã e da noite. Brilha sobre o berço do bebê e verte seu resplendor sobre o túmulo silencioso. É a mãe da arte, a inspiração do poeta, do patriota e do filósofo. É o ar e a luz de todo o coração, construtor de todos os lares, o acendedor do fogo em todos os corações. Foi o primeiro a sonhar com a imortalidade.
Preenche o mundo com melodia, pois a música é a voz do amor. O amor é um mágico, o feiticeiro que transforma coisas sem valor em alegria e que faz reis e rainhas de argila comum. É o perfume da flor maravilhosa, o coração, e sem essa paixão sagrada, esse desmaio divino, somos menos do que bestas. O chamado para novos líderes e um novo tipo de liderança. A prolongada depressão nos negócios iniciada em 1929 funcionou como um remédio moral que limpou os Estados Unidos de uma infinidade de males e pavimentou o caminho para um novo grupo de líderes e um novo tipo de liderança. O tipo de liderança que os Estados Unidos alardeava antes da depressão falhou no momento de maior emergência, em praticamente todos os campos de atuação. Essa crise colocou em cena um líder de verdade, um homem com qualidades, de liderança genuína. Esse fato surpreendente exige a listagem das qualidades que constituem a liderança. Essas qualidades estão aqui delineadas como um guia para aqueles que aspiram à liderança no futuro. 20 qualidades que futuros líderes devem possuir. Homens hesitantes não terão lugar na liderança do futuro. Eles serão substituídos devido à falta de qualidades essenciais de liderança, no momento em que o país inteiro literalmente sangrava até a morte por causa da liderança fraca. Líderes do futuro devem possuir as seguintes qualidades. Primeira, domínio total dos 6 medos básicos. Segundo, disposição para subordinar interesses pessoais ao bem dos seus seguidores. Domínio completo da ganância e da avareza. Terceiro, unicidade de propósito, representado por um programa definido de liderança que se harmonize com as necessidades do momento. Quarto, entendimento e aplicação do princípio do mastermind, pelo qual o poder pode ser alcançado mediante o esforço coordenado e espírito de harmonia. Quinto, autoconfiança em sua forma mais elevada. Sexto, capacidade de tomar decisões rápidas e permanecer firme. Sétimo, imaginação suficiente para antecipar-se às necessidades do momento e criar planos para entender tais necessidades. Oitavo, iniciativa em sua forma mais sagaz. Nono, entusiasmo e capacidade de transmiti-lo aos seguidores. Décimo, autocontrole em sua forma mais elevada. 11º, disposição para prestar mais serviço do que aquele pelo qual recebe compensação direta. 12º, personalidade agradável e magnética. 13º, capacidade de pensar com precisão. 14º, capacidade de cooperar com os outros em um espírito de harmonia. 15º, persistência para concentrar pensamentos e esforços em uma determinada tarefa até ela estar concluída. 16º, capacidade de visão retroativa para lucrar com erros e falhas. 17º, tolerância em sua forma mais elevada. 18º, temperança em todas as suas formas. 19º, honestidade intencional de propósito e ação. 20º, por último, mas não menos importante, estrita observância da regra de ouro como base de todos os relacionamentos. Pode parecer uma lista formidável de qualidades, mas o tempo provará que os líderes que aguentarem possuirão e farão uso de todas essas qualidades. O exame casual da lista revelará o fato de que os líderes do futuro serão obrigados a evitar os erros dos líderes do passado, sendo o principal desses a exploração dos seguidores. Grandes fortunas acumuladas às custas das massas não estarão entre as posses dos líderes do futuro. Incomparavelmente sábio será o aspirante à futura liderança, que perceber que nenhum negócio e profissão do futuro poderão ser conduzidos com sucesso sem o reconhecimento de que os seguidores e clientes são parceiros e, como tal, têm o direito de dividir os benefícios obtidos. Os negócios e profissões bem-sucedidas do futuro serão geridos sob uma política da natureza cooperativa, e os líderes de tais negócios e profissões irão considerar-se servidores
quase públicos e não indivíduos com o privilégio de explorar o público visando lucro pessoal. Os políticos do futuro se tornarão servidores de seu eleitorado, não apenas em teoria, mas de fato. O funcionário público que fracassar em reconhecer esta exigência, em se adequar a ela, será removido do cargo imediatamente. O privilégio especial na política deve acabar. O futuro não vai tolerar isso. O governo será gerido como uma empresa e os empregados do governo darão um dia inteiro de trabalho por um dia de pagamento, como em um estabelecimento de trabalho bem administrado. Além disso, os empregados serão escolhidos com base no mérito e não em recomendações de políticos com dívidas a pagar. Antes de se dedicar à próxima lição, pode ser útil fazer um auto-inventário e atribuir-se índices nas 20 qualidades da liderança. A autoanálise é sempre benéfica, desde que acurada. Todas as qualidades essenciais da liderança podem ser cultivadas por qualquer pessoa que faça um esforço razoável para aplicar a lei do sucesso. Se deseja ter certeza de sua autoanálise está correta, dê a si mesmo o índice nas 20 qualidades da liderança e então peça a 2 ou 3 pessoas que lhe conhecem bem para que confiram e julguem com precisão. Um método simples de se dar índice é o seguinte: copie as 20 qualidades da liderança em uma folha de papel, ao lado de cada uma escreva perfeito, bom ou pobre, de acordo com o que acredita que seja seu índice. Perfeito lhe dará um índice de 5%, bom lhe dará um índice de 2,5% e pobre deve ser classificado como 0. Coloque os números na folha de análise e some-os. Se o total ficar abaixo de 75%, você saberá que ainda não está qualificado como líder em sua ocupação. O gráfico mostrará onde você é fraco. O domínio dessa filosofia proporcionará tudo o que você necessita para eliminar ou superar suas fraquezas. Essa autoanálise deve ser feita antes de você passar para a próxima lição, pois ajudará a obter mais dela e de todas as lições subsequentes. Enquanto faz a análise, lembre-se de que o propósito é que você se veja como realmente é, por meio de olhos confiáveis e amigáveis. Um pensamento de Napoleão. Ninguém lhe deu uma oportunidade? Alguma vez já lhe ocorreu dar uma oportunidade a si mesmo? Lição 6. Imaginação. Você pode fazer se acreditar que pode. Imaginação é a oficina da mente humana onde velhas ideias e fatos estabelecidos podem ser remontados em novas combinações e colocados em novos usos. O dicionário moderno define imaginação como segue: o ato de inteligência construtiva de agrupar os materiais do conhecimento ou pensamento em sistemas novos, originais e racionais. A faculdade construtiva ou criativa abrangendo imaginação poética, artística, filosófica, científica e ética. O poder criativo da mente, a formação mental de imagens e figuras ou a representação mental de objetos e ideias, particularmente de objetos de percepção sensorial e raciocínio matemático. Também a reprodução e combinação, normalmente com modificação mais ou menos irracional ou anormal, de imagens ou ideias de memória ou de fatos recordados de experiência. A imaginação foi chamada de poder criativo da alma, mas isso é um tanto abstrato e aprofunda o significado mais do que é necessário do ponto de vista do aluno deste curso, que deseja utilizá-la somente como meio de alcançar vantagens materiais ou monetárias na vida. Se dominou e entendeu plenamente as lições precedentes, você sabe que os materiais com que construiu seu objetivo principal definido foram montados e combinados na imaginação. Você também sabe que a autoconfiança, iniciativa e liderança devem ser criadas na imaginação antes de se tornarem realidade, pois é na oficina da imaginação
que você colocará a autossugestão em funcionamento, criando essas qualidades necessárias. Esta lição sobre imaginação pode ser chamada de eixo do curso, pois todas as outras levam a ela e utilizam o princípio sobre o qual se baseia. Do mesmo modo que os fios do telefone vão até a central, sua fonte de energia. Você nunca terá um objetivo principal de vida, nunca terá autoconfiança, nunca terá iniciativa e liderança, a menos que, primeiro, crie tais qualidades na imaginação e se veja de posse delas. Assim como o carvalho se desenvolve do germe que está na semente e o pássaro se desenvolve do germe adormecido no ovo, suas conquistas materiais brotam dos planos organizados que você cria na imaginação. Primeiro vem o pensamento. A seguir, a organização desse pensamento em ideias e planos. Depois, a transformação dos planos em realidade. O início, como você pode observar, está na imaginação. A imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Pode examinar fatos, conceitos e ideias e criar novas combinações e planos a partir destes. A capacidade interpretativa confere à imaginação um poder normalmente não atribuído a ela, isto é, o poder de registrar vibrações e ondas de pensamentos colocadas em movimento por fontes externas, assim como os radioreceptores captam as vibrações do som. O princípio pelo qual a capacidade interpretativa da imaginação funciona é chamado de telepatia, a comunicação do pensamento de uma mente para outra, às curtas ou longas distâncias, sem a ajuda de ferramentas físicas ou mecânicas, conforme explicado na lição 1. A telepatia é um fator importante para o aluno que está se preparando para fazer uso efetivo da imaginação, pois a capacidade telepática da imaginação está constantemente captando ondas de pensamento e vibrações de todo tipo. O chamado julgamento apressado e palpite, que incitam a formação de opinião ou decisão sobre um curso de ação que não está em harmonia com a lógica ou a razão. São geralmente resultados de ondas de pensamento desgarradas registradas na imaginação. O aparelho de rádio permitiu-nos entender que os elementos do éter são tão sensíveis e vivos que todos os tipos de ondas eletromagnéticas estão constantemente voando aqui e ali, à velocidade da luz. Você só precisa entender o rádio para entender também a telepatia. Esse princípio foi tão bem estabelecido pela pesquisa psicológica que temos provas abundantes de que duas mentes devidamente sintonizadas em harmonia entre si podem enviar e receber pensamentos a longa distância, sem a ajuda de equipamentos mecânicos de nenhum tipo. É raro duas mentes sintonizarem-se tão bem que cadeias ininterruptas do pensamento possam ser registradas dessa maneira. Mas existe evidência suficiente para estabelecer o fato de que partes do pensamento organizado são captadas. Para que você possa entender quão intimamente interligados estão os 15 fatores que embasam este curso, considere, por exemplo, o que acontece quando um vendedor que carece de confiança em si mesmo e em suas mercadorias chega para ver um comprador potencial. Quer o comprador esteja ciente disso ou se não, sua imaginação imediatamente sente a falta de confiança na mente do vendedor. Os pensamentos do vendedor, na verdade, minam seus esforços. Isso explica, de outro ângulo, porque a autoconfiança é um dos mais importantes fatores na grande luta para o sucesso. A telepatia e a lei da atração, de que iguais se atraem, explicam muitos fracassos. Se a mente tem a tendência de atrair do éter as vibrações de pensamento que se harmonizam com seus pensamentos dominantes, você pode facilmente entender por que uma mente negativa que reside no fracasso
e carece da força vitalizante da autoconfiança. Não atrai uma mente positiva dominada por pensamentos de sucesso. Talvez essas explicações sejam um tanto abstratas para quem não estudou os processos do funcionamento mental. Mas parece necessário injetá-las nesta lição, para que o aluno entenda e faça uso prático do assunto. A imaginação, muitas vezes, é considerada apenas uma coisa indefinida, indetectável, indescritível, que nada mais faz do que criar ficção. Esse desprezo pelos poderes da imaginação tornam necessárias essas referências mais ou menos abstratas a um dos mais importantes assuntos desse curso. A imaginação não é apenas um tema importante deste curso, é um dos assuntos mais interessantes, como você observará quando começar a ver como afeta tudo o que é feito em relação à conquista do objetivo principal definido. Você verá o quanto a imaginação é importante quando parar para perceber que é a única coisa no mundo sobre a qual você tem controle absoluto. Você pode ser privado da riqueza material e enganado de mil maneiras, mas nenhum homem pode privá-lo do controle e uso da imaginação. Homens podem tratá-lo com injustiça, como frequentemente acontecem. Podem privá-lo da liberdade, mas não podem tirá-lo o privilégio de usar a imaginação como quiser. O poema mais inspirador de toda a literatura foi escrita por Lew Hunt, quando pobre e injustamente encarcerado em um presídio inglês por causa das suas visões políticas. O poema intitulado Abou Ben Adhem é aqui apresentado como lembrete de que uma das maiores coisas que um homem pode fazer na imaginação é perdoar aqueles que o trataram de forma injusta. Vamos ao poema. Possa sua tribo crescer. Acordou certa noite de um sonho pacífico profundo e viu em seu quarto a luz do luar. Resplandecente e como um lírio em flor, um anjo escrevendo em um livro de ouro. A paz extrema tornou Ben Adhem audacioso. E ele falou à presença em seu quarto. O que escreveis? A visão ergueu a cabeça e com um semblante de total harmonia respondeu. Os nomes daqueles que amam o Senhor. E o meu é um deles? Perguntou Abou. Não, não é, replicou o anjo. Abou falou mais baixo, porém ainda animado. Suplico-vos, então, que me incluas entre os que amam seus semelhantes. O anjo escreveu e desapareceu. Na noite seguinte, retornou em imensa luz do despertar e mostrou os nomes que o amor de Deus abençoara. E eis que o nome de Ben Adhem vinha à frente de todo o restante. A civilização em si deve sua existência a homens como Leigh Hunt, em cuja imaginação fértil foram retratados os mais nobres e elevados padrões de relação humana. Abou Ben Adhem é um poema que nunca morrerá, graças ao homem que retratou em sua imaginação a esperança de um ideal construtivo. O maior problema do mundo hoje reside em nossa falta de entendimento do poder da imaginação. Pois, se entendêssemos esse grande poder, poderíamos usá-lo como arma para acabar com a pobreza, a miséria, a injustiça e a perseguição. E isso poderia ser feito em uma única geração. Esta é uma afirmação deveras ampla, e ninguém entende melhor que o autor deste curso o quanto seria inútil caso o princípio que a embasa não fosse explicado em termos das mais prática e prosaica natureza. Portanto, vamos descrever o que isso significa. Para tornar essa descrição compreensível, devemos aceitar como realidade o princípio da telepatia, pelo qual todo pensamento que emitimos é registrado na mente de outras pessoas. Precisamos dedicar tempo para provar que a telepatia é uma realidade, porque não há como esta lição sobre imaginação ter o mínimo valor para o aluno que não esteja
suficientemente informado para entender e aceitar a telepatia como um princípio estabelecido. Vamos tomar como certo que você aceita e entende esse princípio. Você ouve falar com frequência sobre psicologia de massa, que não passa de uma ideia forte e dominante, criada na mente de uma ou mais pessoas e registrada nas mentes de outras pela telepatia. Tão forte é o poder da psicologia de massa que dois homens brigando na rua muitas vezes dão início a uma briga generalizada, na qual os passantes se envolvem sem saber por quê ou com quem estão brigando. No dia do armistício, em 1918, tivemos evidências abundantes para comprovar a realidade da telepatia em uma escala que o mundo nunca havia antes testemunhado. Lembro nitidamente da impressão gravada em minha mente por aquele dia notável. Tão forte foi a impressão que me acordou por volta das 3 da manhã. Tão efetivamente como se alguém tivesse me despertado com um safanão. Quando sentei na cama, soube que algo fora do comum havia acontecido. E o efeito dessa experiência foi tão estranho e instigador que levantei. Me vesti e fui para as ruas de Chicago, onde encontrei milhares de outros tocados pela mesma influência. Todos perguntavam o que aconteceu. O que havia acontecido era o seguinte: milhões de homens haviam recebido instruções de cessar fogo. E a alegria deles colocou em movimento uma onda de pensamento que varreu o mundo inteiro e se fez sentir em cada mente capaz de registrá-la. Talvez nunca na história do mundo tantos milhões de pessoas tenham pensado a mesma coisa da mesma maneira ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história do mundo, todo mundo sentiu algo em comum. E o efeito desse pensamento harmonizado foi a psicologia de massa mundial que testemunhamos no dia do armistício. Em conexão com essa afirmação, é útil lembrar o que foi dito na lição 1, sobre o método de criação do Mastermind, pela harmonia do pensamento de duas ou mais pessoas. Vamos aproximar esse princípio de nosso cotidiano, mostrando como pode ser utilizado para criar ou romper um relacionamento harmonioso de trabalho numa empresa ou indústria. Você pode não estar convencido de que foi o pensamento harmonioso de milhões de soldados registrados na mente das pessoas ao redor do mundo que causou a condição psicológica de massa, evidente por toda parte, no dia do armistício. Mas não precisará de provas de que uma pessoa descontente sempre perturba todos com quem entra em contato. É fato bem estabelecido que uma pessoa assim perturbará a organização inteira no local de trabalho. Está chegando o tempo em que nem trabalhadores, nem empregadores irão tolerar um resmungão, típico no ambiente de trabalho, pois seu estado de espírito se registra na mente daqueles ao redor, resultando em perturbação, desconfiança e falta de harmonia. Está chegando o tempo em que os trabalhadores irão tolerar o resmungão, típico no ambiente de trabalho, tanto quanto tolerariam uma serpente peçonhenta. Aplique o princípio de outra forma. Coloque entre um grupo de trabalhadores uma pessoa cuja personalidade é o tipo positivo e otimista, que se encarrega de semear a harmonia no local de trabalho, e sua influência se refletirá em todos que trabalham com ela. Se todo o negócio é a sombra alargada de um homem, como afirmou Emerson, então compete a ele projetar uma sombra de confiança, entusiasmo, otimismo e harmonia, para que tais qualidades possam, por sua vez, projetar-se sobre todos aqueles conectados ao negócio.
Ao seguir para o próximo passo em nossa aplicação do poder da imaginação na conquista do sucesso, citaremos alguns dos exemplos mais recentes e modernos de seu uso na acumulação de riqueza material e aperfeiçoamento de algumas das principais invenções do mundo. Ao abordar o próximo passo, deve-se ter em mente que não existe nada de novo sob o sol. A vida nesse mundo pode ser comparada a um grande caleidoscópio, onde paisagens, fatos e substâncias materiais estão sempre em mudança e movimento. E tudo que qualquer homem pode fazer é pegar esses fatos e substâncias e reorganizá-los em novas combinações. O processo pelo qual se faz isso é chamado de imaginação. Afirmamos que a imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Pode receber impressões ou ideias e criar novas combinações a partir destas. Como primeiro exemplo do poder da imaginação para o sucesso nos negócios, tomaremos o caso de Clarence, que organizou o sistema Pig Wheel de mercearia self-service. Saunders era balconista de uma lojinha de varejo no sul dos Estados Unidos. Certo dia estava numa fila, com a bandeja de metal nas mãos, esperando sua vez para pegar comida numa lanchonete. Ele nunca havia ganho mais de $20 por semana naquele tempo, e ninguém nunca havia notado nada nele que indicasse alguma capacidade incomum. Mas algo aconteceu em sua mente enquanto ele estava naquela fila e colocou sua imaginação a funcionar. Com a ajuda da imaginação, ele pegou a ideia do sirva-se você mesmo da lanchonete onde estava, sem criar nada de novo, apenas alterando uma velha ideia para um novo uso, e a implantou em uma mercearia. O plano de rede das mercearias Pigwee foi criado no instante, e Saunders, um balconista, rapidamente tornou-se dono de uma cadeia de mercearias de milhões de dólares nos Estados Unidos. Onde nesse episódio você vê o mais leve indício de um desempenho que você não poderia repetir. Analise o caso, avalie-o pelas lições prévias desse curso e você verá que Saunders criou um objetivo muito definido. Respaldou o objetivo com autoconfiança suficiente para tomar a iniciativa de transformá-lo em realidade. Sua imaginação foi a oficina onde os 3 fatores, objetivo definido, autoconfiança e iniciativa, foram reunidos e forneceram impulso para o primeiro passo na organização do plano dele. É assim que as grandes ideias são transformadas em realidades. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica incandescente, apenas uniu 2 velhos e bem conhecidos princípios em uma nova combinação. Edison e praticamente todos os outros com conhecimento em eletricidade sabiam que a luz podia ser produzida pelo aquecimento de um pedacinho de arame com eletricidade, mas o difícil era fazer isso sem queimar o arame e parti-lo. Em sua pesquisa experimental, Edison tentou todos os tipos de arames concebíveis, esperando encontrar algumas substâncias que aguentassem o tremendo calor, a que teria que ser submetida para a produção de luz. A invenção estava semi-concluída, mas não teria valor prático até ele encontrar o elo que proporcionaria a outra metade. Após milhares de testes e muitas combinações de ideias na imaginação, Edison, enfim, encontrou o que faltava. Nos estudos de física, ele havia aprendido, como todos os outros alunos dessa matéria, que não pode haver combustão sem oxigênio. É claro que ele sabia que a dificuldade com seu equipamento de luz elétrica era a falta de um método para controlar o calor. Quando ocorreu a Edison que não há combustão onde não exista oxigênio, ele colocou o pequeno arame do seu equipamento de luz elétrica dentro de um globo de vidro. Tirou todo o oxigênio e eis que a lâmpada incandescente elétrica tornou-se realidade. Quando o sol se põe à noite, você vai até a parede, aperta um botão e o traz de volta. Uma proeza que teria mistificado as pessoas de algumas gerações passadas. Todavia, não existe mistério por trás deste ato.
Graças ao uso da imaginação de Edison, você simplesmente uniu dois princípios que existem desde o início dos tempos. Ninguém que conheceu Andrew Carnegie intimamente jamais atribuiu a ele alguma capacidade incomum ou poder genial, exceto em uma coisa: a capacidade de selecionar homens que poderiam e cooperariam em espírito de harmonia na execução dos seus desejos. Mas qual capacidade adicional ele necessitou para acumular seus milhões de dólares? Qualquer homem que entenda o princípio do esforço organizado como Carnegie entendia e souber o suficiente sobre homens para ser capaz de selecionar somente os tipos necessários no desempenho de uma atividade, pode duplicar tudo que o grande empresário realizou. Andrew Carnegie era um homem de imaginação. Primeiro criou um objetivo definido e então cercou-se de homens que tinham treinamento, a visão e a capacidade necessárias para a transformação desse objetivo em realidade. Carnegie nem sempre criava os planos para a realização do seu objetivo definido. Ele tratava de saber o que queria. Então, encontrava os homens que poderiam criar planos para consegui-lo. E isso não era apenas imaginação, era gênio da categoria mais elevada. Mas deve ficar claro que os homens do tipo de Andrew Carnegie não são os únicos que podem fazer uso lucrativo da imaginação. Esse grande poder está tão disponível para o novato nos negócios quanto para o homem que já chegou lá. Certa manhã, o carro de Charles parou na rua lateral de sua fábrica. Quando ele desceu do carro, deparou com um jovem estenógrafo, que anunciou estar ali para garantir que qualquer carta ou telegrama que desejasse ele enviar seria redigido de imediato. Ninguém disse ao jovem para ficar de prontidão, mas ele teve imaginação suficiente para ver que estar ali não faria mal às suas chances de progresso. Daquele dia em diante, o jovem ficou marcado para uma promoção. Charles o escolheu porque ele fez o que qualquer um dos outros estenógrafos empregados na siderurgia poderia fazer, mas não fez. Esse rapaz tornou-se presidente de uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, dispondo de todos os bens que deseja e muito mais do que necessita. Alguns anos atrás, recebi uma carta de um rapaz que recém concluíra a faculdade de administração e queria um emprego em meu escritório. Com a carta, ele enviou uma nota de $10 novinha, que nunca havia sido dobrada. A carta dizia o seguinte: recentemente terminei um curso de comércio em uma faculdade de administração de primeira classe e quero um cargo em seu escritório, porque percebi o quanto seria valioso para um jovem começo de carreira nos negócios ter o privilégio de trabalhar sob a direção de um homem como você. Se a nota de $10 inclusa é suficiente para pagar pelo tempo que você gastar dando a primeira semana de instrução, quero que o aceite. Trabalharei o primeiro mês sem pagamento e você pode aceitar meus vencimentos após eu me mostrar útil no que quer que seja. Quero esse emprego mais do que qualquer coisa em minha vida. Estou disposto a fazer qualquer sacrifício razoável para consegui-lo. Cordialmente. O jovem teve sua chance em meu escritório. Sua imaginação rendeu-lhe a oportunidade que queria. E, antes que seu primeiro mês houvesse expirado, o presidente de uma companhia de seguros de vida, que ficou sabendo do caso, ofereceu ao rapaz um cargo de secretário com salário substancial. Ele tornou-se funcionário de uma das maiores companhias mundiais de seguro de vida. Alguns anos atrás, um jovem escreveu a Thomas Edison, solicitando emprego. Por algum motivo, Edison não respondeu. Sem desanimar em nada por causa disso, o jovem decidiu que não apenas obteria uma resposta de Edison, mas, mais importante ainda, teria a vaga que buscava. Ele vivia a uma longa distância de West Orange, New Jersey, onde situavam-se as indústrias de Edison, e não tinha dinheiro para a passagem de trem, mas tinha imaginação. Foi até a estação em um vagão de carga, fez uma entrevista, contou sua história pessoalmente e conseguiu o emprego que procurava. Hoje, esse homem reside na Flórida, aposentado com todo o dinheiro que necessita.
Seu nome, caso deseje para confirmar esta afirmação, é Edwin Barnes. Usando apenas a imaginação, Barnes viu a vantagem de uma associação próxima com um homem como Thomas Edison. Viu que tal associação daria oportunidade de estudar Edison e, ao mesmo tempo, o colocaria em contato com os amigos de Edison, algumas das pessoas mais influentes do mundo. Esses são apenas alguns casos nos quais observei pessoalmente como homens galgaram altas posições no mundo e acumularam riqueza abundante, fazendo uso prático da imaginação. Roosevelt gravou seu nome na história com um único ato como presidente dos Estados Unidos. E quando tudo mais que ele fez no cargo estiver esquecido, este único empreendimento há de marcá-lo como um homem de imaginação. Foi ele que botou as escavadeiras a trabalhar no Canal do Panamá. Todos os presidentes poderiam ter começado e terminado o canal, mas parecia uma tarefa tão colossal que exigia não somente imaginação, como também coragem e ousadia. Ele tinha ambas, e o povo dos Estados Unidos teve o canal. Aos 40 anos, idade em que o homem comum começa a pensar que está velho demais para iniciar qualquer coisa, James Hill ainda operava um telégrafo, com um salário mensal de $30. Ele não tinha capital, não tinha amigos influentes com capital, mas tinha algo mais poderoso do que isso, imaginação. Em sua mente, Hill viu um grande sistema ferroviário que penetraria no noroeste não desenvolvido e uniria os oceanos Atlântico e Pacífico. Tão vivida foi sua imaginação que ele fez outros verem as vantagens de tal sistema ferroviário. E daí em diante, a história é bem familiar para qualquer garoto da escola. Eu enfatizaria a parte da história que a maioria das pessoas nunca menciona. A ferrovia Great Northern tornou-se realidade primeiro na imaginação de Hill. A ferrovia foi construída com trilhos de aço e dormente de madeira, assim como as demais. E essas coisas foram pagas com o capital obtido, praticamente da mesma maneira que o capital de todas as ferrovias. Mas se você quer a verdadeira história do sucesso de James, deve voltar àquela estação na cidadezinha onde ele trabalhava por $30 mensais e pegar os fiozinhos que ele teceu em uma poderosa ferrovia, com materiais não mais visíveis que os pensamentos que organizou em sua imaginação. Que grande poder é a imaginação, a oficina da alma, onde os pensamentos são tecidos na forma de ferrovias, arranha-céus, usinas, fábricas e todo tipo de riqueza material. Afirmo que pensamentos são coisas, são dotados de corpo, respiração e asas, e nós o emitimos para preencher o mundo com bons resultados ou males. Aquilo que chamamos de nosso pensamento secreto dispara para o canto mais remoto da terra, deixando suas bênçãos ou aflições, como um rastro por onde passa. Construímos nosso futuro, pensamento por pensamento, para o bem ou para o mal, ainda que não se saiba. Ainda assim, o universo foi moldado. Pensamento é o outro nome para destino. Escolhe então teu destino e espera, pois amor traz amor e ódio traz ódio. Se a imaginação é espelho de sua alma, então você tem todo o direito de parar em frente ao espelho e se ver como deseja ser. Você tem o direito de ver refletido naquele espelho mágico a mansão que pretende ter, a fábrica que pretende gerenciar, o banco que pretende presidir, a posição que pretende ocupar na vida. Sua imaginação lhe pertence. Use-a. Quanto mais usá-la, mais eficiente ela irá lhe servir. Na extremidade leste da grande ponte de Brooklyn, em Nova York, um velho sapateiro tem sua oficina. Quando os engenheiros começaram a cravar estacas e demarcar o local da fundação para aquela grande estrutura de aço, o homem sacudiu a cabeça e disse: "Não dá para fazer isso." Feita a ponte, ele olhava para fora da sapataria pequena e sombria, sacudia a cabeça e se perguntava: como é que fizeram isso? O homem viu a ponte crescer diante dos seus olhos e ainda assim careceu de imaginação para analisar o que viu.
O engenheiro que planejou a obra viu a ponte como uma realidade muito antes de que a primeira pá de terra fosse removida para as pedras da fundação. A ponte tornou-se realidade em sua imaginação, porque ele havia treinado a imaginação para formar novas combinações a partir de velhas ideias. Experimentos recentes no Departamento de Eletricidade de um dos maiores institutos educacionais norte-americanos levaram à descoberta de como colocar flores para dormir e acordá-las de novo com a luz do sol elétrica. Tal descoberta torna possível o cultivo de vegetais e flores sem a ajuda da luz solar. Em poucos anos, o habitante da cidade plantará uma horta na varanda com umas poucas caixas de terra e algumas lâmpadas elétricas e terás novos legumes amadurecendo em todos os meses do ano. Essa descoberta, mais um pouquinho de imaginação, mais as descobertas de Luther na horticultura, e eis que o habitante da cidade não só plantará legumes todo o ano na varanda, como plantará vegetais maiores do que qualquer um cultivado a céu aberto pelo lavrador moderno. Em uma das cidades da costa da Califórnia, toda a terra adequada para loteamento foi urbanizado e colocada em uso. De um lado da cidade havia algumas colinas íngremes que não poderiam ser usadas para fins de construções, e do outro lado o terreno era impróprio porque era tão baixo que a maré o cobria uma vez por dia. Um homem de imaginação chegou à cidade. Homens de imaginação geralmente têm mentes perspicazes, e este não era exceção. No primeiro dia, ele viu a possibilidade de ganhar dinheiro com corretagem imobiliária. Ele assegurou a opção de compra das colinas impróprias para uso devido à inclinação. Também assegurou a opção de compra do terreno impróprio para uso por causa da maré que o cobria todos os dias. Ele assegurou as opções de compra a preços muito baixos, porque os terrenos supostamente não tinham valor substancial. Com o uso de algumas toneladas de explosivo, ele transformou as colinas íngremes em terra solta. Com a ajuda de alguns tratores e raspadeiras, nivelou o solo e transformou o terreno em um loteamento. Com a ajuda de mulas e carroças, tombou a terra excedente no terreno baixo e o levou acima do nível da água, transformando em um belo loteamento. Ele fez uma fortuna substancial. Como? Deslocando terra de onde era necessária para onde era necessária, misturando terra inútil com a imaginação. O povo da cidadezinha conferiu a esse homem o crédito de gênio, e ele foi o mesmo tipo de gênio que qualquer um poderia ter sido, se tivesse usado a imaginação como o homem usou a dele. No campo da química, é possível misturar 2 ou mais elementos em tal proporção que o simples ato de mistura proporciona a cada ingrediente uma tremenda quantidade de energia que ele não possuía. Também é possível misturar certos elementos químicos em proporções tais que todos eles assumem uma natureza totalmente diferente, como no caso de H2O, a mistura de 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio que produz a água. A química não é o único campo em que os vários elementos físicos podem ser combinados, de modo que cada um assuma um valor maior ou que o resultado seja um produto de natureza inteiramente estranha a seus componentes. O homem que explodiu as colinas inúteis de terra e pedras e removeu o excedente para o terreno onde era necessário, deu àquela terra um valor que ela não tinha antes. 1 tonelada de ferro gusa vale pouco. Adicione o carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo nas proporções corretas e você transforma ferro gusa em aço, muito mais valioso. Adicione outras substâncias nas proporções corretas, incluindo mão de obra qualificada, e a mesma tonelada de aço é transformada em molas de relógio, que valem uma pequena fortuna. Contudo, em todos esses processos de transformação, o ingrediente de maior valor não tem forma material, é a imaginação. Tome grandes pilhas de tijolos, madeiras, pregos e vidros soltos. Nesse estado, são mais do que inúteis, são incômodos e ofendem a vista. Porém, misture com a imaginação de um arquiteto, adicione algum trabalho qualificado e eis que se tornarão uma linda mansão que valerá uma fortuna.
Em uma das grandes autoestradas entre Nova York e Filadélfia, havia um velho celeiro em ruínas, desgastado pelo tempo, valendo menos de $50. Com um pouco de madeira e cimento, mais imaginação, o velho celeiro foi transformado em um belo poço de abastecimento, que rende uma pequena fortuna para o homem que se abasteceu de imaginação. De frente ao meu escritório do outro lado da rua, existe uma pequena tipografia que garante o café e o pão do proprietário e seu ajudante. Mas não mais que isso. Menos de uma dúzia de quadras adiante está uma das tipografias mais modernas do mundo, cujo proprietário passa a maior parte do tempo viajando e tem mais riqueza que jamais usará. Há 22 anos, os dois homens estavam juntos nos negócios. O proprietário da grande tipografia teve o bom senso de se aliar com um homem que misturou imaginação com impressão. Esse homem de imaginação é um redator de publicidade e ele mantém a tipografia da qual é sócio abastecida com mais negócios do que a empresa consegue dar conta. Analisando os negócios de seus clientes, criando peças publicitárias atraentes e fornecendo o material impresso necessário para que tais peças sejam de utilidade. A empresa recebe grandes somas por suas impressões, porque a imaginação misturada com a impressão produz um produto que a maioria das tipografias não conseguem fornecer. Em Chicago, o nível de uma determinada avenida foi levantado, o que prejudicou uma série de belas residências, pois a calçada ficou na altura das janelas do segundo andar. Enquanto os proprietários lamentavam sua má sorte, um homem de imaginação chegou, comprou as residências, a troco de banana, converteu os segundos andares em instalações comerciais e passou a desfrutar de uma bela renda de aluguéis. Enquanto lê estas linhas, por favor, tenha em mente tudo o que foi afirmado no início dessa lição, sobretudo que a coisa mais importante e mais lucrativa que se pode fazer com a imaginação é rearranjar velhas ideias em novas combinações. Se eu usar a imaginação de forma adequada, ela vai ajudar a converter fracassos e erros em bens de valor inestimável, levando você à descoberta de uma verdade conhecida apenas por aqueles que usam a imaginação. Ou seja, que os maiores infortúnios da vida geralmente abrem portas para oportunidades de ouro. Um dos melhores e mais bem pagos gravadores dos Estados Unidos era antes um carteiro. Um dia teve a sorte de estar em um bonde que se acidentou e teve uma das pernas amputadas. A empresa de bonde pagou a ele 5 mil pela perna. Com o dinheiro, o homem pagou seus estudos e se tornou gravador. O produto de suas mãos, mais sua imaginação, vale muito mais do que ele poderia ganhar com a perna como carteiro. Ele descobriu que tinha imaginação quando se tornou necessário redirecionar seus esforços em razão do acidente de bonde. Você nunca saberá qual sua capacidade de realização até aprender como misturar seus esforços com imaginação. Os produtos de suas mãos, sem imaginação, irão proporcionar um pequeno retorno, mas as mesmas mãos, quando guiadas de modo adequado pela imaginação, podem obter toda a riqueza material que você possa desejar. Existem duas maneiras de lucrar com a imaginação. Você pode desenvolver essa faculdade em sua mente ou se aliar àqueles que já a tenham desenvolvido. Andrew Carnegie fez ambas as coisas. Não só fez uso de sua imaginação fértil, como reuniu ao seu redor um grupo de homens que também possuíam essa qualidade essencial, pois seu objetivo definido de vida exigia especialistas cuja imaginação corresse em várias direções. No grupo que constituía um mastermind de Carnegie, havia homens cuja imaginação restringia o seu campo da química e outros cuja imaginação restringiam-se a finanças. Havia ainda outros cuja imaginação restringiu-se a vendas. Um desses era Charles, que dizia ter sido o vendedor mais habilidoso da equipe de Carnegie. Se você sente que sua imaginação é inadequada, deve formar uma aliança com alguém cuja imaginação seja suficientemente desenvolvida para suprir sua deficiência. Existem várias formas de aliança. Por exemplo,
a aliança de amizade e a aliança de empregado e empregador. Nem todos os homens têm condições de fazer o que é melhor para si como empregadores. E aqueles que não têm podem lucrar aliando-se com homens de imaginação que possuem tal capacidade. Dizem que Andrew Carnegie fez mais milionários entre seus empregados do que qualquer outro empregador do ramo siderúrgico. Entre estes, Charles, que deu provas das mais sólidas imaginação pelo bom discernimento de não se aliar com Carnegie. Não é desgraça atuar na condição de empregado. Pelo contrário, frequentemente esse se mostra o lado mais lucrativo de uma aliança, visto que nem todos os homens são talhados para assumir a responsabilidade de dirigir outros homens. Talvez não exista campo de atuação em que a imaginação tenha papel tão importante quanto o de vendas. O mestre em vendas vê o mérito das mercadorias que vende, ou do serviço que presta em sua imaginação. Se falha nisso, não efetua a venda. Há alguns anos foi realizada uma venda que dizem ter sido a mais importante e de maior alcance daquele tipo. O objeto da venda não foi a mercadoria, mas a liberdade de um homem confinado na penitenciária de Ohio e o desenvolvimento de uma reforma no sistema carcerário que promete uma mudança radical no método de lidar com os desafortunados homens e mulheres que acabaram enredados nas malhas da lei.